Nós hoje iniciaremos uma nova série, o que o Espírito diz às igrejas, e estudaremos as 7 cartas do Apocalipse, começando pela carta à igreja de Éfeso. Todos acharam? Eu estarei usando, irmãos, a versão ARA, tá? E não a versão NVI para melhor interpretação do texto. Todos acharam? Há muitas lembranças, irmãos, que eu tenho da minha infância. E quando todas elas vêm à tona, sempre bate aquela saudade. Não sei se já aconteceu com você. Quando você passa e sente o cheiro do perfume que ia para a escola. É muito característico isso. Mas eu tenho isso na minha mente. Quando eu passo na rua e vejo garotos brincando de bola de gude. Quando eu ouço uma música e lembro do meu pai na sala, ouvindo Altemar Dutra, ouvindo Zé Ramalho. Quando eu ouço uma música de Rose Nascimento e Shirley Carvalhais e lembro minha mãe aos berros, cantando na sala com a vassoura na mão ou varrendo o seu quintal. Ou me lembro quando eu ficava com o rosto na janelinha do quarto, colocaria as caixas de som para fora e estava ouvindo Oficinas de 3 e Fruto Sagrado. Os vizinhos tinham raiva de mim. Eu era o terror da vizinhança. Até hoje, irmãos, quando eu ouço a música Chão de Giz, de Zé Ramalho, a minha mente automaticamente se transporta ao passado. Eu me lembro de um quarto pequeno, com 4 filhos, beliche, e a gente bagunçando no quarto com travesseiros. Eu lembro das viagens que nós fazíamos de lotação, com ônibus cheio, aquelas marmitas, aquelas comidas, e a gente indo para as praias distantes. A nossa mente, ela é incrível. E essas lembranças sensoriais nos colocam de volta ao passado de maneira muito rápida. Como um estalar de dedos. Sem pensar, já estamos de volta à cena. É interessante como isso também acontece no contexto de igreja. Eu me lembro das primeiras oportunidades que tive para pregar e para cantar. Em uma igreja pequena, com pouca estrutura, mas com tanta gente que era apaixonada por Cristo. Por tantas senhoras do coque que sempre que me viam, abraçavam de maneira muito forte. Quando ouço as músicas de Diante do Trono, Preciso de Ti, Quero Me Apaixonar e Tempo de Festa, eu lembro de um tempo vibrante na igreja. Eu lembro de irmãos que oravam constantemente. Eu lembro de irmãos que trabalhavam constantemente, que tinham amor pelos perdidos. Evangelização nas ruas, evangelização nas esquinas, nas feiras, descendo ladeira e subindo ladeira com caixa de som nas costas para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu me lembro de pregar na difusora Alegria do Povo, naquelas caixinhas roucas que nós ouvimos na rua. João 3,16. Se eu pregasse o mesmo sermão hoje, vocês pediriam a minha cabeça numa bandeja. Mas o que é que lhe faz lembrar do seu passado? Como que era o seu primeiro amor? Suas primeiras obras? A primeira chama? Suas primeiras paixões? O texto de hoje, irmãos, tratará de uma igreja que era zelosa quanto à doutrina. Essa igreja era enfática quanto a identificar os falsos mestres que estavam invadindo a igreja. Mas percebam, uma igreja ortodoxa que perdeu o primeiro amor. Hoje eu convido a todos nós a lembrar do passado para viver Cristo no presente. Leiamos, para começar, o texto, verso 1 até o 7 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, nós pedimos a tua orientação nessa noite para ouvirmos a tua palavra. Com muito temor e tremor nos aproximamos da tua doce voz, que nessa noite bradará aos nossos corações e como uma espada afiada atravessará a nossa alma, nos fazendo lembrar de quem éramos e do que precisamos ser diante do Senhor. Nos auxilia nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Apocalipse, irmãos, é um livro profundamente cristocêntrico. Isso não é apenas uma coleção de enigmas. Nós não chegamos apenas nesse livro para achar enigmas e tentar descobrir o que cada coisa significa. Mas nós temos no livro do Apocalipse a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o Senhor da história. Jesus Cristo como o soberano de todos os reis. E Jesus Cristo como aquele que é fiel à sua igreja. Escrito por João no final do primeiro século, durante o reinado domiciano, o livro foi produzido em um contexto de perseguição. Esse livro foi produzido em um contexto de idolatria, mas também de pressões intensas. E o propósito desse livro que nós iremos estudar, essas 7 cartas, é claro, é consolar o povo de Deus e as suas igrejas, é advertir e exortar o povo de Deus a perseverar até o fim. Isso significa, irmãos, que Apocalipse não é apenas uma visão de um futuro distante apenas, daquilo que irá acontecer. Mas Apocalipse é uma mensagem urgente para cada igreja. Lembrando que esse Cristo reina agora e caminha entre os seus. Então o propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra todas as forças do mal que nós encaramos. O livro, então, está cheio de consolações para os crentes afligidos. A eles é dito que Deus vê as suas lágrimas, que as suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Sua vitória é assegurada, seu sangue será vingado, seu Cristo governa o mundo em seu favor. E o seu Cristo voltará em breve para resgatar a sua amada igreja. A carta à igreja em Éfeso é um exemplo impressionante dessa realidade. Cristo elogia a fidelidade doutrinária dessa igreja. Cristo elogia a perseverança dessa igreja, como nós vimos. Mas Cristo também faz uma denúncia gravíssima contra essa igreja: o abandono do seu primeiro amor. Essa advertência é séria e ela mostra para todos nós que estamos ouvindo hoje acerca dessa carta que a ortodoxia sem amor é insuficiente. A verdade de Deus sem devoção do coração é seca e também é sem vida. Hoje nós veremos que Cristo chama a sua igreja a permanecer firme na verdade e ser renovada no amor. Cristo chama a sua igreja a permanecer firme na verdade e a ser renovada no amor. Quais são os passos então que Cristo dá para que a igreja permaneça firme na verdade e renovada no amor? Em primeiro lugar, nós veremos que Cristo conhece a obra da sua igreja. O texto, irmãos, em questão, ele começa com a afirmação de autoridade. Veja comigo mais uma vez o que diz o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui, antes mesmo da avaliação da igreja,
Antes mesmo de Cristo avaliar a situação dessa igreja, trazer elogios ou trazer alguma advertência, perceba, nós temos aqui um Cristo que se apresenta como aquele que é soberano da igreja. E ele tem as 7 estrelas, identificadas em Apocalipse 1:20, como os anjos das 7 estrelas. E essa imagem que nós temos aqui no verso 1, ela pode ser entendida como referência aos líderes da igreja. O ponto principal, porém, aqui para todos nós é muito claro. Cristo detém em suas mãos a autoridade sobre a igreja e sobre todos os seus representantes. Mas não é só isso. Ele é aquele também que os guarda em sua mão direita e anda entre os candeeiros, ou seja, ele anda no meio da sua igreja. Isso, irmãos, traz a ideia para a gente de um Cristo que se apresenta como aquele que está no meio da igreja, como aquele que conserva e guarda os líderes da igreja, como aquele que está vendo e enxergando todas as coisas que acontecem na igreja. Ele está em observância quanto aos líderes da igreja e ele passeia no meio da igreja. Neste caso, se ele não é apático a nada que está acontecendo no meio da igreja, é notável então que a palavra de Cristo, a igreja de Éfeso, seja uma palavra de reconhecimento. Se esse Cristo está no meio da igreja, se ele guarda a liderança na sua mão direita, ele sabe o que acontece dentro da igreja. Veja comigo então o que diz o verso 2, parte A. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O verbo aqui, conhecer, trazendo a sua origem do grego, indica justamente para todos nós um conhecimento perfeito e não superficial. Indica para todos nós um conhecimento detalhado de todas as coisas, um conhecimento minucioso. Quando Cristo diz então, conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu conheço minuciosamente tudo aquilo que vocês fazem. Eu conheço com detalhes cada coisa, cada passo que vocês dão. Cristo não é para nós um observador distante, mas veja, ele é o Senhor presente, que conhece a profundidade de cada obra, de cada esforço, de cada sofrimento, daquilo que é a sua igreja. Mas o texto ressalta que esse Cristo também conhece o labor. E traz para a gente aqui o significado de trabalho árduo. E até o cansaço. Esse Cristo, ele conhece as obras de maneira detalhada, mas ele conhece também o labor, ele conhece o trabalho árduo da igreja. E ele sabe também da sua perseverança, que denota para a gente aqui firmeza em meio a todas as pressões e suas dificuldades. Mostra para a gente uma igreja que persevera enquanto é perseguida, que é o caso da igreja de Éfeso. Aqui, irmãos, nós vimos que a igreja de Éfeso, o tempo todo, ela não era passiva, mas sim uma igreja diligente, trabalhando incansavelmente por Cristo e permanecendo firme na posição que deveria estar. Percebam, Jesus não diz apenas que conhece a obra deles. Ele diz que tem um conhecimento detalhado de tudo o que fazem. É a ideia de que nada escapa da atenção daquele que anda no meio da igreja. Quanto à perseverança, ela tem uma dimensão também apologética e ética. Veja comigo o que diz o verso 2, parte B. Ele diz que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui é o caso, irmãos, de alguns missionários itinerantes, que estavam invadindo a igreja e propagando heresias, propagando um evangelho falso, pregando aquilo que não era o verdadeiro evangelho.
Então veja que Cristo, dizendo que conhece as obras, conhece o labor e conhece a perseverança, essa perseverança também está ligada justamente a essa resistência, e não suportar esses maus homens, esses maus missionários, esses impostores que estavam pregando um falso evangelho. Cristo está elogiando essa igreja. Eu conheço suas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança e tenho visto o quanto vocês estão se opondo a homens maus. O que é que essa igreja faz? O que Cristo está dizendo? Eles puseram à prova esses homens, que estavam se declarando apóstolos. E então descobriram que eles eram mentirosos. Nisto, Cristo está dizendo que a igreja era zelosa na defesa da verdade contra falsos mestres. Que essa igreja estava o tempo todo provando a sua doutrina, testando a sua doutrina, examinando todos aqueles que pregavam na igreja, como Paulo havia advertido os presbíteros em Éfeso, em Atos 20, do 28 ao 30. Então, nesse caso, irmãos, o zelo pela pureza da fé era uma marca daquela comunidade. O zelo pela pureza da fé era uma marca naquela comunidade. Era uma igreja que discernia e rejeitava falsos apóstolos. E esse era um eco da luta constante da igreja primitiva contra heresias. Desse mal essa igreja não cometia. Mas ele continua sua fala com relação a essa igreja, no versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus elogiou a igreja em Éfeso por suas obras, conhecendo o seu labor, o seu trabalho árduo de maneira detalhada, elogiando a perseverança desses irmãos que em meio às aflições, em meio às perseguições se mantinham firmes. Jesus elogia a oposição aos falsos mestres que esses irmãos também estavam tendo. E agora ele resume a sua postura elogiando-os pela perseverança que demonstraram ao suportarem todas as dificuldades por causa do nome de Jesus. Os crentes de Éfeso, então, eles zelavam pelo nome de Jesus. Os crentes em Éfeso, eles eram incansáveis em promover a honra de Jesus, opondo-se assim ao lema que existia naquela época: César é o Senhor. Eles de maneira muito corajosa se opuseram a isso, dizendo: não, Cristo é o Senhor, não César é o Senhor, Cristo é o Senhor. Honrando o nome de Cristo e prontamente suportando perseguição, dificuldades, os efésios demonstraram que não havia esmorecido em sua vida espiritual e de serviço a Deus. O Cristo que se apresenta como aquele que sustenta e guarda os líderes da igreja, como aquele que anda no meio da igreja, começa essa carta elogiando a essa igreja. O quão são zelosos na doutrina. Jesus apresenta-se, irmãos, como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, mas ele anda no meio dos candeeiros. A presença manifesta de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Em nossa teologia, nós perdemos o impacto real da presença de Cristo Jesus em nosso meio. Nós temos a ideia de um Cristo no céu, de um Cristo que está no trono, reinando à destra do Pai. Mas nós não temos uma visão clara e objetiva de que esse Cristo exaltado está andando no nosso meio. Perdemos isso de vista. Nós perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor. Nós perdemos o impacto da presença de Cristo em nossas reuniões. Nós perdemos o impacto da presença de Cristo em nossos encontros. Nós cremos na sua transcendência, na sua divindade, mas não cremos na sua imanência. Na ideia de que Cristo está presente em nosso meio.
Este Cristo, irmão, segundo o texto, conhece nossas obras, nosso zelo, nosso esforço e toda a nossa dedicação em sua igreja. Está claro, então, para todos nós que tudo o que fazemos para o Senhor não passa desapercebido dos seus olhos. De maneira minuciosa e muito detalhada, Ele está atento a todas as coisas que nós estamos fazendo. Seja com atitude simples, a um copo de água que servimos, ou a coordenação de um grande evento. Seja cantar, a pregar a palavra de Deus, o nosso Cristo está atento a cada detalhe daquilo que fazemos. Seja ser intercessor nos bastidores, de joelho nos chãos, ou a pregar em praça pública, o Senhor está vendo de maneira detalhada tudo aquilo que nós estamos fazendo. Cristo vê, conhece e sabe tudo aquilo que nós temos feito. E ao mesmo tempo que isso nos traz conforto, em saber que Cristo vê as nossas obras e nos recompensará na eternidade, isso pode trazer também ao mesmo tempo desconforto para aqueles que estão estéreis no reino de Deus. Mas percebam outra coisa que nós podemos aplicar aos nossos corações. Nós temos aqui uma evidência de que esta igreja era uma igreja zelosa quanto à doutrina. Uma igreja que expulsava do seu meio aqueles que pregavam um falso evangelho. E o Senhor está elogiando justamente a igreja por causa dessas características. Características que agradam a Deus. Paulo disse em Gálatas, aquele que pregar um novo evangelho, diferente do que eu estou pregando, que seja anátema, que seja maldito, deve ser excluído, afastado. Essa igreja tinha esse zelo doutrinário, tinha um cuidado com o ensino. A igreja evangélica brasileira precisa aprender com a antiga igreja de Éfeso sobre aquilo que é essencial. Porque hoje em dia muita gente na igreja busca mais do que sentir, busca mais sentir do que a verdade. As pessoas não querem mais, irmãos, pensar ou estudar a doutrina. Nós temos uma crescente de igrejas, um crescente número de igrejas no Brasil. O último IBGE mostrou um crescente pico dos evangélicos, mas rasos, superficiais, que não têm esse zelo pela doutrina. As pessoas não querem estudar, não querem pensar, preferem as novidades, preferem a revelação dos sonhos, preferem os testemunhos emocionantes, trocam o estudo da Bíblia pela emoção do momento. Em vez do evangelho da cruz, que fala de sacrifício, buscam o evangelho dos milagres. No fim, essas pessoas querem mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. John Stott afirma que a igreja era uma colmeia industriosa. Eu achei muito interessante o que John Stott traz sobre o texto. Ele diz que essa igreja de Éfeso era uma colmeia industriosa. Eles estavam numa engrenagem de trabalho muito grande. Eles tinham esse zelo pela doutrina, e isso era precioso e muito caro para eles. Ele continua dizendo que os crentes engajados, eles eram totalmente engajados e não eram meramente espectadores daquilo que estava acontecendo. Ele continua dizendo que essa congregação se envolvia e não era apenas um auditório. Ele diz que essa igreja não era apenas uma igreja intramuros. Não se deleitava apenas em si mesma. Não era narcisista. Por meio dessa igreja, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Vejam que belo testemunho dessa igreja. Eu não sei se Jesus pode dizer o mesmo a respeito da igreja dos nossos tempos. Eu não sei se a igreja dos nossos tempos receberia o mesmo elogio pelo zelo doutrinário, pelo cuidado com as Escrituras. Eu não sei.
Mas ainda há igrejas sérias. Ainda há igrejas saudáveis. Ainda há igreja que cultiva um púlpito saudável. Há igrejas que reconhecem a presença de Cristo em seu meio e o reverenciam por meio da sua adoração. Há igrejas que não esmurecem, embora a perseguição, por causa do nome de Jesus. Há igrejas que sofrem por causa do nome de Jesus e se desgastam, e desgastam sua vida por causa desse nome. Estes são aqueles que perseveram em meio às dificuldades. Estes são aqueles que perseveram em meio a todas as novidades que o mundo tem nos encharcado. Porque eles entendem que, embora haja perseguição, injustiça e trabalho duro, tudo o que fazem, o fazem ao lado do Senhor da igreja, que tudo vê de maneira detalhada. A estes, então, eu digo, perseverem, mantenham a sua guarda, sejam ainda mais diligentes. O Senhor tem visto o seu esforço e o seu trabalho. Busque ainda mais as Escrituras para ser cada vez mais santo e amar mais o Senhor. Se aprofunde naquilo que traz conhecimento acerca de Deus e dos seus atributos. Se afaste do mal, se aprofunde na doutrina e procure agradar aquele que passeia no meio da igreja, o nosso Senhor Jesus. Quais são os passos que Cristo apresenta para que a sua igreja permaneça firme na verdade e renovada no amor? Em primeiro lugar, nós vimos que Cristo mostra que conhece a sua igreja. E nós veremos agora, em segundo lugar, que Cristo repreende a perda do primeiro amor. Agora, irmãos, o tom muda dessa grande orquestra. A harmonia da música, ela vinha tocando em tons de celebração, tons comemorativos. Afinal de contas, o Senhor está elogiando essa igreja, tratando pontos fortes dessa igreja. Vocês são zelosos na doutrina, vocês fazem boas obras, eu tenho visto as obras, tenho visto o zelo, tenho visto o labor, tenho visto a perseverança. Tons de celebração, de elogios, são agora trocados por tons de tensão. A pancada do bumbo começa a mudar. E o diálogo do Cristo com a igreja começa a se intensificar. O mesmo Senhor que conhece as boas obras, o mesmo Senhor que conhece a perseverança, o mesmo Senhor que conhece o labor, Ele tem algo contra esta igreja. E o que é que este Deus, este Cristo tem contra ela? Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. O contraste aqui é marcante, caótico para aquele que ouve e desesperador ao coração. Imagina então o coração gelando na hora, aquele frio na barriga. O Senhor está falando. Tenho, porém, contra ti. Apesar da sua ortodoxia exemplar e resistência contra todas as heresias, faltava a esta igreja algo que era essencial. Faltava a esta igreja nada mais, nada menos do que o amor. O grego traz literalmente a expressão o teu amor, o primeiro. O teu amor, o primeiro. E há duas principais interpretações para isso. Primeiro, o amor por Cristo. E segundo, o amor fraternal uns pelos outros. Mas a maioria dos comentaristas reconhecem que a perda desse primeiro amor engloba a ambos. Tanto o amor por Cristo, como o amor uns pelos outros. Então o que temos aqui, irmãos, é uma igreja que não ama mais como no início. Nós temos uma igreja aqui que faz muito. Nós temos uma igreja aqui que tem muitas obras, que luta pela verdade, que é zelosa quanto à doutrina.
mas que está fria em seu coração. O coração não está queimando mais pelo Senhor, não é mais ávido para ouvir. A adoração também é fria. O zelo para pregar aos perdidos também já não existe. Tudo que resta é apenas uma carcaça daquilo que já amou um dia. Tudo que resta aqui é apenas uma carcaça daquilo que já amou um dia. Mas é importante frisarmos que essa perda do primeiro amor, ela não acontece de maneira repentina, ela acontece de maneira gradual. É como um fogo que se apaga lentamente, deixando apenas as suas brasas. O primeiro amor, então, aqui nesse caso, traz justamente a ideia do fervor inicial, a paixão pela presença de Cristo, o zelo pelos missionários, a comunhão fraternal vibrante. E quando tudo isso aqui é substituído apenas por formalidade, a igreja corre o risco de se tornar um corpo ortodoxo, mas sem vida alguma. É ortodoxia sem calor. É uma fé sem chama. É fogo apagado. Essa igreja, vibrante em doutrina e tradicionalismo, estava sem amor por Cristo e uns pelos outros. Era uma carcaça daquilo que já amou um dia. Talvez você esteja aqui nessa noite, na situação de uma carcaça daquilo que foi um projeto, que começou com amor. Que duro seria, irmãos, para todos nós ouvirmos isso do próprio Senhor. Tenho, porém, contra ti. Apenas esta sentença e essa expressão nos colocaria imediatamente de joelhos diante do nosso Rei. É uma acusação. Tenho, porém, contra ti. O Cristo que anda no meio da igreja, o Cristo que guarda os seus líderes, a sua liderança, conhece as obras, conhece o labor, conhece a perseverança, tem algo contra esta igreja. Tenho, porém, contra ti. Que dura sentença. E aqui nós chegamos ao coração da advertência. Porque, irmãos, é possível que nós também recorramos no mesmo perigo. É possível que nós também estejamos correndo o mesmo perigo que a igreja de Éfeso. Sendo ortodoxos. Expulsando do nosso meio aqueles que apostatam da fé. Sermos zelosos, sermos bons trabalhadores na seara, mas ainda assim fazermos tudo o que fazemos sem o essencial, o primeiro amor por Cristo. Por isso eu lhe pergunto nessa noite, como que está o seu amor por Cristo Jesus? Como que está o seu amor por Cristo? O que é que mais arde então em seu coração? O que é que lhe instiga a vir à casa de Deus, a servir a esse Deus? O que lhe motiva a acordar da cama todos os dias? Esse alerta, irmãos, nos mostra que o maior pecado não é apenas a heresia, mas a perda da devoção ao Senhor. E isso é grave. Abandonar o primeiro amor significa esfriar no afeto, perder a chama da paixão que moveu os primeiros passos da fé. Esse texto, irmãos, nos mostra que nós podemos nos enganar, manter toda uma aparência de vitalidade, manter toda uma aparência de que nós estamos vivos para Deus, mas sem termos o coração ardente. É a grande procissão de zumbis. Parecem ter vida, parecem ter coração acelerado, mas estão ocos por dentro. Não são nada. Traz a ideia daquilo que Jesus falou. Esse meu povo honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente distante.
longe. Sinal de vitalidade, mas vazio de coração. Essa sentença de Cristo a essa igreja, essa advertência de Cristo a essa igreja, coloca em xeque então como estamos hoje. Será que nós receberíamos também a mesma advertência de Cristo? Tenho, porém, contra vós, abandonastes o teu primeiro amor. Não podemos passar desapercebido essa advertência do Senhor contra nós. Não podemos passar desapercebido essa sentença do Senhor contra nós, a igreja de Cristo, porque de fato nós podemos sim ter perdido o primeiro amor. Nós podemos sim estar aqui todos os domingos e ainda assim não amar o Senhor como deveríamos. Essa é uma advertência séria e que deve ser levada a sério. Porque as Escrituras dizem assim, diz o Senhor. Eis aqui a fala daquele que nos conhece intimamente. Eis a fala daquele que sonda os nossos corações, que conhece os nossos caminhos. E não há nada mais perigoso, irmãos, do que a ortodoxia morta. Externamente, mais uma vez, tudo bem, mas estamos com a motivação errada. A máquina está o tempo todo funcionando de maneira externa, mas Cristo não está no centro dessa máquina. O amor, a estrutura que nós temos é muito maior do que o amor por Cristo. Crentes que aparentemente são fiéis, mas são sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos como um poste ligado numa luz. Crentes que sabem teologia, mas essa verdade não comove os seus corações. Crentes que trabalham a exaustão, mas não contemplam o Senhor e a beleza da sua santidade. Sofrem pelo Evangelho, mas não se deleitam no Evangelho. Combatem heresia, mas não se deliciam na verdade da teologia. Nós abandonamos ainda o nosso primeiro amor. Quando nós examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Os crentes de Éfeso tinham algo importante que o Senhor se agradava. Todo falso mestre que chegava, eles conseguiam examinar e dizer, este é um falso mestre. Mas nós podemos cair na mesma armadilha. Abandonar o primeiro amor quando estamos examinando os outros e não nós mesmos. Eles tinham doutrina, mas não tinham amor. A igreja, irmãos, identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesmo. Identifica a heresia nos outros, mas não a sua própria apatia espiritual diante de Deus. Um comentarista disse que a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo, que se esqueceu da sua adoração. A igreja de Éfeso tinha identificado o mal doutrinário nos outros, mas não a frieza em si mesma. Tinha identificado a heresia nos outros, mas não a falta de amor por Cristo de si mesma. Tinha zelo pela ortodoxia, mas estava vazia da principal marca do cristianismo, o amor por Deus e o amor pelo próximo. A principal marca do cristianismo. É isso que nos une. Esse é o elo perfeito. Talvez nesse raio-x em que estamos fazendo, você tenha sido identificado como aquele que perdeu o primeiro amor. O coração não queima mais pelo Senhor como antes. Não há tantas motivações como nos primeiros passos. Não se desespere. Há esperança para nós ainda nesse texto. Quais são os passos que Cristo apresenta para que a sua igreja permaneça firme na verdade e renovada no amor? Nós vimos em primeiro lugar que Cristo conhece a obra da sua igreja. Em segundo lugar, que Cristo repreende a perda do primeiro amor. E em terceiro lugar e último, nós veremos que Cristo chama ao arrependimento e promete vida eterna. O que o Espírito diz às igrejas tem elogio. O que o Espírito diz às igrejas tem repreensão. Mas o que o Espírito diz à igreja também tem um chamado.
A repreensão de Cristo, que caminha no meio da igreja, que conhece todas as obras da igreja de maneira detalhada e minuciosa, vem acompanhada de um chamado misericordioso. Cristo não nos deixa como estamos, mas nos chama para perto. Veja comigo o que diz o verso 5, parte A, por favor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vejam, irmãos, o caminho da restauração é tríplice. Tenho, porém, contra vós, você abandonou o primeiro amor, abandonou as primeiras obras, a primeira prática. Coração não queima mais como antes por Cristo. Mas há um convite. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vejam o caminho da restauração. Lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, arrepender e voltar. Lembrar aqui no texto significa trazer à memória o fervor inicial. Este lembrar é trazer à memória o fervor inicial dos primeiros passos. Reconhecer o quanto se afastou. O passado precisa novamente tornar-se, nesse caso, um presente vivo. Não basta saber aqui o que é se arrepender. Temos que nos perguntar para onde precisamos retornar. Para o ponto do qual todos nós nos desviamos. Retornar, irmãos, para um lugar qualquer, só nos levaria para outros descaminhos. A igreja, então, aqui nesse caso, está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito aqui a essa igreja, lembra em que situação caíste. Se foi quando começastes a assistir mais séries. Se foi quando começastes a se envolver com A ou com B. Esta não é a situação. E o comentarista traz justamente a ideia do filho pródigo, que começou o seu caminho de restauração quando lembrou-se da casa do pai. Onde ele estava, lugar. Já o segundo passo para a restauração que nós temos aqui é arrepender-se. Lembrar onde caíste, lembrar desse fervor inicial, dessa paixão desesperadora por Cristo do coração, e arrepender-se, implicando aqui uma mudança radical na mente, implicando uma mudança de direção. Lembrou de onde? Arrependa-se, começa a mudar a rota, dê meia volta, não continue, dê meia volta. E então o terceiro, voltar às primeiras obras. E é praticar justamente as obras que brotaram de um amor genuíno. Oração fervorosa, comunhão calorosa, evangelização apaixonada, devoção sincera. O que é que nós temos aqui então? Um noivo apaixonado pela sua noiva, oferecendo a ela uma chance de recomeço. Não importa quão as suas vestes tenham se sujado com o tempo, ele está oferecendo uma chance de retorno imediato. Lembre-se, se arrependa e volte. Mas ele adverte no verso B, caso esta noiva não der ouvidos à sua voz. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A imagem do candeeiro aqui é solene. Como nós vimos, o candelabro de ouro no tabernáculo representava a luz da presença de Deus. E a igreja aqui é chamada para ser justamente essa luz no mundo, refletir a luz de Cristo no mundo. Se ela perde o seu amor, automaticamente a luz se apaga.
A remoção do candeeiro que ele está falando aqui, significa deixar de ser uma igreja verdadeira, mesmo que a estrutura permaneça. Mas sem amor, esta não é uma igreja. Esta não pode testemunhar acerca de Cristo. Esse juízo, irmãos, mostra a seriedade da repreensão. Cristo não se agrada de igrejas frias, mesmo que ortodoxas, mesmo que zelosas quanto à doutrina, mesmo que zelosas quanto à pregação expositiva. Cristo não se agrada de igrejas frias. Cristo não procura noivas nominais, mas noivas que o amem de mente, alma e coração. No entanto, Cristo também os encoraja mais uma vez no verso 6, dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Algo em comum entre aquilo que Cristo odeia e aquilo que esta igreja odeia. E Cristo está os encorajando aqui no término da sua carta. Embora nós não saibamos exatamente quem eram os nicolaítas, a maioria dos estudiosos entende que se tratava de um grupo que promovia imoralidade sexual e compromisso com práticas pagãs. A igreja de Éfeso, ao menos nesse aspecto, permaneceu firme. E Cristo valida a fidelidade dessa igreja quanto a esse requisito. A promessa final, então, é extraordinária e serve como base, como fonte para o arrependimento. Veja comigo o verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa, então, irmãos, é a primeira promessa às 7 cartas, entre as 7 cartas. E ela conecta justamente a igreja de Éfeso à história redentora. A árvore da vida aqui remete ao Éden, de onde o ser humano foi expulso por causa da queda. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, 2, a árvore da vida ressurge na Nova Jerusalém, trazendo aqui cura e vida eterna para todos aqueles que ali ficarão para sempre. Assim, Cristo está apontando para uma consumação final. Aqueles que perseverarem no amor, terão acesso à comunhão plena e eterna com Deus. Na prática, aquilo que foi perdido no Gênesis é restaurado em Cristo no final da história. E a motivação para um retorno urgente do lugar de onde caiu é a certeza de que no final todos nós iremos estar diante daquele que anda no meio da igreja e que tem sustentado a igreja e os seus líderes. Aqui, irmãos, nós encontramos o caminho da restauração. Talvez todos nós chegamos até aqui preocupados com a nossa real situação, preocupados com a realidade dos nossos corações, preocupados com o quanto temos amado pouco o Senhor. Mas aqui nós chegamos no caminho da restauração. Cristo, ele não apenas aponta o nosso pecado, ele oferece solução, dizendo: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que a graça de Deus, ela sempre vem acompanhada a um chamado ao arrependimento. Isso nos mostra que há esperança. E a perda do primeiro amor, ela não é irreversível. Há esperança. Mas também há algo sério. Se não houver arrependimento, o candelabro é removido e a igreja perde o seu testemunho. Por isso, irmãos, sejamos uma igreja acesa e que testemunha a Cristo Jesus. Façamos hoje, todo mundo, juntos, a trilha da restauração. Na primeira subida da trilha da restauração, nós iremos encontrar a ladeira do lembrar.
Fique comigo nisso. Nela você pode voltar atrás e perceber onde foi que se perdeu, em que lugar estava e que hoje não se encontra mais. Agora eu lhe pergunto, buscando na mente, lembrando de quem você era lá atrás, esse primeiro amor lhe motivava a mais oração? Esse primeiro amor lhe motivava a ter mais leitura bíblica? Esse primeiro amor lhe motivava a orar mais a Deus, prostrado de joelhos? Esse primeiro amor lhe conduzia à evangelização dos perdidos? Lembre aí, busquemos juntos na mente os nossos primeiros passos, os primeiros degraus da fé. Onde você estava quando amava mais o Senhor? Agora que você lembrou onde estava e quem era o seu primeiro amor, suba comigo agora a segunda ladeira do arrependimento. E subindo, eu peço para que você desfaça de todos os fardos que lhe impedem de progredir na santidade. Por isso eu lhe convido a se arrepender da vida que você leva hoje. Comece a deixar de lado toda essa frieza espiritual que você está vivendo. Se arrependa dos seus pecados, os pecados que têm feito com que você ame menos a Cristo Jesus. Se arrependa dos pecados recorrentes dos quais você tem lutado e não consegue abandonar. Se arrependa da sua ira hoje. Se arrependa da pornografia. Se arrependa da imoralidade sexual. Se arrependa da inutilidade que se tornou no reino de Deus. Se arrependa daquilo que o deixou nesse emaranhado que você se encontra e não consegue mais sair. Se arrependa hoje antes que seja tarde demais. Subiu a ladeira do lembrar, trilhou o caminho do arrependimento, se desfazendo de tudo que atrapalha. Agora volte comigo e desça ao pé da cruz. Volte às primeiras obras. Lembrou de onde estava e onde se encontra? Volte então agora a cantar com fervor no coração. Volte a olhar para o outro lado da rua e pedir que Jesus salve aqueles estranhos que você não conhece. Volte a abraçar quem está do seu lado como se você o tivesse visto há muito tempo. Volte a adorar o Senhor com zelo no coração. Volte a se alegrar todas as vezes que você lembra que é domingo, o dia do Senhor, e que neste domingo a sua igreja estará reunida para ensaiar aquilo que nós passaremos para sempre na eternidade. Voltemos a ter alegria nas orações comunitárias. Voltemos a querer ouvir Deus com avidez no nosso coração. Voltemos a jejuar como jejuávamos antes. Volte hoje, deseje hoje, ame Cristo hoje, faça isso acima de todas as coisas, hoje e agora. O que Jesus pediu àquela igreja e pede a todos nós agora é devoção total. Ele não quer somente zelo das Escrituras, ele não quer somente zelo doutrinário, ele não quer somente uma boa exposição no púlpito, ele quer devoção de coração, a adoração sincera, coração queimando por ele, em amor por ele, tendo a consciência de que ele anda e passeia no nosso meio. Abaixo a frieza com a ortodoxia. Na vida prática, esse chamado significa revisitar a memória da graça, lembrar do dia em que Cristo nos alcançou, do fervor dos primeiros passos, e deixar que essas lembranças nos levem à confissão de como estamos e de arrependimento dos nossos pecados. A promessa de Cristo amplia a visão. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isto nos lembra, irmãos, algo surreal e sublime. Isso nos lembra que o fim da história não é derrota, mas vitória em Cristo.
Ele nos chama a perseverar, não apenas para recuperar a vitalidade aqui e agora, mas para conduzir todos nós a um jardim restaurado. É isso que nós esperamos. É para isso que Ele nos convoca ao arrependimento. Eu me lembro do primeiro dia que preguei quando era criança. Me deram um banquinho do maestro Sadraque, do coral Vozes da Esperança. Eu subi nele e a igreja só conseguia ver de longe aquela cabeça pequena e preta. Ali eu consegui pregar João 3,16. Com tanto amor, com tanta paixão, com tanto vigor, que nem parecia ser uma criança que nunca fez seminário. Foi um dia para ficar na memória. É disso que eu me lembro da minha primeira pregação. Assim como as nossas memórias nos transportam de volta à infância, as primeiras experiências que marcaram nossas vidas, Cristo nessa carta nos chama a um novo tipo de memória. Lembra-te, pois, de onde caístes. Ele nos convida a revisitar o lugar onde o amor por Ele era simples, era sem arrudeios, era sincero e fervoroso. O mesmo amor que nos fez abandonar pecados, cantar com lágrimas, servir sem esperar retorno e proclamar o Evangelho com coragem. Lembrando o passado para viver Cristo no presente, não é apenas para nós uma viagem nostálgica. É um chamado urgente à restauração dos nossos corações. E aqui está a boa notícia. O Evangelho não é apenas para a lembrança, ele é poder para o presente. O Cristo que fala à igreja de Éfeso é o Cristo que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje caminha no meio da sua igreja. Ele não apenas denuncia nossa falta de amor, ele nos oferece o seu amor perfeito. Na cruz ele mostrou o que significa amar até o fim. E é desse amor que brota a capacidade de voltar ao primeiro amor. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, a solução não está em nos esforçarmos em reviver sentimentos do passado, mas em nos voltarmos para Cristo que está aqui e agora no presente. Ele nos chama ao arrependimento, não para nos condenar, mas para nos reacender a chama da comunhão. O Evangelho nos garante que não somos prisioneiros da rotina, do ativismo ou da frieza. Pelo Espírito Santo nós podemos amar a Cristo de novo e com intensidade. Nós podemos servir a Cristo de novo e com a mesma paixão do coração do início. Nós podemos viver de novo andando com esperança. E a promessa gloriosa, mais uma vez: ao vencedor será dado comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele jardim perdido no Éden será restaurado em Cristo. E o amor que começou em nós será aperfeiçoado para sempre na eternidade. Estamos voltando para casa. Lembremos do caminho de volta. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor.